Bom dia, quarto ano. Vamos dar seguimento à correção da atividade referente ao texto As 10 razões pelas quais a criança não deve ter a obrigação de trabalhar, ok? Seguindo agora a partir da questão 10. O que a questão 10 diz? As informações do item 9 estão ligadas a qual dos 5 sentidos? Contorna a alternativa correta. O item 9, gente, fala sobre a questão das crianças terem ouvidos mais sensíveis a ruídos e terem mais possibilidade de desenvolver problemas auditivos. Então, nós temos aqui visão, paladar, olfato, tato e audição. Com qual desses sentidos essas informações mais estão ligadas, mais se ligam? Se ligam com a audição, certo? Está falando sobre perca auditiva. Então, vocês vão circular a palavra audição. Já a questão 11 diz o seguinte: de acordo com o item 10, que fases da vida de uma pessoa são afetadas pelo trabalho infantil? O trabalho infantil provoca uma tríplice exclusão. Na infância, quando perde a oportunidade de brincar, estudar e aprender. Na idade adulta, quando perde a oportunidade de trabalho por falta de qualificação profissional. Na velhice, pela consequente falta de condições dignas de sobrevivência. Então, nós podemos afirmar que o trabalho infantil afeta a infância, a idade adulta e a velhice, certo? Vocês vão colocar isso na questão 11. 12. Qual o público-alvo desse texto? Ou seja, a quem ele se destina? Ele se destina a pessoas que se interessam por esse assunto, incluindo jovens e crianças, certo? Se você quiser acrescentar os pais, também pode ser. Pode ser uma forma de conscientizar os pais também sobre o fato das crianças de que as crianças não devem ser obrigadas a trabalhar, ok? Então você pode acrescentar os pais caso você ache interessante e ache importante. Questão 13. Releia o trecho a seguir. Crianças têm maior frequência cardíaca que os adultos para o mesmo esforço. O coração bate mais rápido para bombear o sangue para o corpo, e por isso ficam mais cansadas do que eles, ainda que exercendo a mesma atividade. Assinale com um X a alternativa correta sobre o termo em destaque. No caso, o termo é eles, né? O pronome pessoal eles evita a repetição desnecessária do termo adultos e isso contribui para a continuidade do texto. O pronome pessoal eles se refere aos termos coração e corpo, contribuindo para a continuidade do texto. Vamos lá, eu vou reler mais uma vez. Crianças têm maior frequência cardíaca que os adultos, para o mesmo esforço. O coração bate mais rápido para bombear o sangue para o corpo, e por isso ficam mais cansados do que eles. Quem são esses eles? São os adultos. Ó, tem maior frequência cardíaca que os adultos, por isso ficam mais cansados do que eles, os adultos. Esse eles aparece aí para que você não tenha que repetir os adultos, para você não colocar crianças têm maior frequência cardíaca do que os adultos para o mesmo esforço, e por isso ficam mais cansados do que os adultos. Essa repetição é desnecessária. Então, para evitar essa repetição, é utilizado o pronome eles para substituir a palavra adultos e dar continuidade ao texto, certo? Então, você vai marcar a primeira opção. Assinale com um X o objetivo de um texto expositivo como esse que você leu. Divulgar informações sobre um determinado tema, narrar uma história fictícia. O texto, que fala sobre as 10 razões pelas quais as crianças não devem ser obrigadas a trabalhar. Ele tem o objetivo de divulgar uma informação, divulgar informações, aliás, algumas informações, ou ele narra uma história fictícia, uma história imaginária. Ele divulga informações, né, sobre um determinado tema. No caso, é o trabalho infantil, certo? Então, esse é o objetivo de do texto expositivo, certo? 15. Leia o cartaz a seguir e responda as questões. 12 de junho, dia contra o trabalho infantil. Vamos acabar com o trabalho infantil, em defesa dos direitos humanos e da justiça social. Nós temos de um lado, temos 4 crianças, 2 de cada lado, separadas por esse catavento, né? Então vamos ver o que as questões dizem. Letra A. O que as crianças de cada lado do cartaz estão fazendo?
Então, vamos lá. As crianças do lado vermelho, elas estão fazendo o quê? Elas estão trabalhando, né? Enquanto as crianças do lado amarelo estão indo para a escola, ok? Se você quiser especificar, você pode colocar como está na resposta aqui. As crianças do lado vermelho estão trabalhando varrendo e carregando um tabuleiro, e as crianças do outro lado, do lado amarelo, estão indo à escola, estão carregando mochilas, ok? É isso que cada uma das duplas de crianças estão fazendo. B. Qual é a mensagem principal desse cartaz? Acabar com o trabalho infantil. Eu vi que alguns alunos colocaram lutar contra o trabalho infantil, parar o trabalho infantil. Isso está tudo correto, certo, gente? Nenhuma dessas opções está errada, ok? Então, você pode colocar lutar contra o trabalho infantil, acabar com o trabalho infantil, não tem importância. Ambas essas respostas estão corretas. E outras variações delas também estarão corretas. C. O que esse cartaz tem em comum com o texto expositivo que você leu? Ambos defendem a ideia de que a criança não deve trabalhar e combatem o trabalho infantil, certo? Ambos os textos, tanto esse texto, esse cartaz, quanto o texto expositivo, defendem a ideia de que crianças não devem trabalhar, certo? E combatem o trabalho infantil. Quem colocou só trabalho infantil, eu peço que corrija e conserte, certo? Porque não está simplesmente falando sobre o trabalho infantil, está tentando convencer as pessoas a irem a combaterem o trabalho infantil. Mais abaixo nós temos o tradicional quadro, que nos dá uma definição sobre o gênero textual que foi lido. Nós trabalhamos aqui com o gênero textual texto expositivo. E qual é a função dele? Tem como função divulgar informações sobre um determinado tema, a fim de aumentar o conhecimento do leitor. Nele, o autor não expressa sua opinião. Então, o texto expositivo ele não vai ter uma opinião do autor, ele vai apenas divulgar informações e fatos sobre um determinado tema para que o leitor tenha mais conhecimento sobre aquele tema, certo? Nós tivemos aqui um texto expositivo que divulgou informações e fatos sobre as crianças e sobre os perigos, né, das crianças trabalharem, ok? Então, gente, nossa correção termina aqui. Espero que todo mundo tenha conseguido entender. Qualquer coisa é só entrar em contato que eu possa esclarecer a dúvida que tiver ficado, certo, gente? Então, tenham todos um bom dia, um bom final de semana e até a próxima.